Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E estão preparados para mais uma escola dominical? Já pegaram as suas Bíblias? A tia já pegou a dela. Vamos fazer uma oração, então, para iniciarmos a nossa aula? Então, abaixe a cabeça e fechem os olhinhos que a tia vai orar, tá bom? Senhor, muito obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Pai, por cada criança, por cada família que está assistindo esta aula. Que todos possam aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém, crianças? Vamos para a nossa história, então? Crianças, a história de hoje está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 8. E também no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e no capítulo 3 e 4, tá bom? Mas antes de começarmos a nossa história, vamos relembrar o que aconteceu? Vocês lembram que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava caminhando no deserto, e eles estavam indo em direção à Terra Prometida, que Deus havia prometido a eles. E quanto tempo que eles ficaram caminhando no deserto? 40 anos. E quem estava com eles, liderando o povo, era Moisés. Mas vocês lembram na aula passada que o povo estava com sede e Deus falou para Moisés falar para a rocha, que da rocha sairia água e tiraria a sede do povo, saciaria o povo. E Moisés não fez isso, não é? Moisés não falou para a rocha. Moisés bateu na rocha. E por Moisés ter batido na rocha, ele desobedeceu a Deus. E Deus falou para ele que ele não entraria na Terra Prometida. Então, passaram-se esses 40 anos e eles chegaram na Terra Prometida. Eles estavam bem pertinho da Terra Prometida. E Moisés não entraria lá, porque Deus havia falado. Mas quem queria liderar esse povo para entrar na Terra Prometida, já que Moisés não entraria? Moisés chamou uma pessoa, que Deus já havia escolhido esse líder para substituir Moisés. O nome dele é Josué. Moisés chamou Josué e falou para ele: Josué, eu já estou velho, já tenho 120 anos. E eu não vou poder entrar na Terra Prometida, então você vai liderar o povo. E Moisés, na frente de todo o povo de Israel, passou o cajado dele para Josué. E Josué, então, seria o novo líder do povo de Israel. E Moisés foi até o monte onde Deus havia chamado ele. E lá do monte, Deus mostrou para Moisés a terra prometida, para onde o povo iria. E dali do monte, Moisés viu a terra prometida. E a Bíblia diz que do monte, Moisés não voltou mais. Moisés ficou lá, no monte, e observou a terra que ele não entraria. E como que continua essa história agora? O povo sendo liderado por Josué. Vamos descobrir como que continua essa história? Como que o povo entrou na Terra Prometida? Vamos lá? Olá, crianças! A história de hoje se chama Travessia do Rio Impetuoso. A mensagem é: Deus nos dá líderes para nos ajudar a fazer grandes coisas por Ele. O verso para decorar está no livro de Josué, capítulo 3, verso 5, e diz: O Senhor fará maravilhas entre vocês. Como você se sente quando acorda num dia em que sabe que algo muito bom vai acontecer? E se for alguma coisa que você nunca fez antes? Você fica nervoso pensando em como será? O povo de Israel passou por isso no passado. A luz solar
penetrava na tenda, acordando Éber. Ele se espreguiçou vagarosamente antes de se lembrar do que Josué tinha dito, que aquele era o dia em que o Senhor faria algo maravilhoso. E ele ficou pensando no que aconteceria. Deus tinha feito coisas maravilhosas para os israelitas. Ele abriu o Mar Vermelho para conduzir o povo para fora do Egito. Tinha dado o maná todas as manhãs para alimentá-los, sem jamais faltar. Não fazia muito tempo, o exército israelita tinha derrotado 2 reis, Seom e Og. Sim, Éber estava convencido de que Deus tinha feito coisas maravilhosas. Mas todas essas coisas tinham acontecido quando Moisés era líder do povo. Ele tinha morrido e Josué agora era o novo líder do povo. Será que Josué seria um líder tão bom quanto Moisés? Será que Deus ainda faria coisas maravilhosas pelos israelitas? Éber se levantou e saiu da tenda. Tinha chovido muito e os dias estavam se tornando mais quentes. A neve estava derretendo nas montanhas e escorria para os rios. O rio Jordão estava lamacento e as águas transbordavam em ambas as margens. Afinal, Canaã, a terra prometida, estava do outro lado do rio e eles já estavam acampados ali por 3 dias. Os pensamentos de Éber foram interrompidos pela voz de urgência do pai. Josué está dando instruções. Venha rápido. Josué já estava falando quando Éber e o pai chegaram. A arca da aliança será carregada até o Jordão, à frente de vocês. Vocês deverão sair de suas posições e segui-la. Assim que os sacerdotes que levam a arca puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Os sacerdotes, com a arca, ficarão parados no meio do rio Jordão, enquanto todo o acampamento de Israel atravessará em terra seca. Agora, desmontem e se preparem. Não temos tempo a perder. Éber pegou tudo o que podia e ajudou a embalar para a viagem. Eles logo receberiam a ordem para ir embora. Lá à frente, Éber podia ver os sacerdotes carregando a arca do concerto. Eles conduziam todo o acampamento israelita em direção ao impetuoso rio. Os sacerdotes não hesitaram nem um momento sequer. Entraram na água. Assim que seus pés tocaram as águas, a correnteza parou. As águas pararam, formando um grande montão, exatamente como Josué tinha dito. As águas que desciam continuaram a correr como se fugissem deles. Em questão de segundos, haviam desaparecido na curva do rio. Logo, começaram a atravessar o pedregoso leito do rio até o outro lado. Éber não conseguia tirar os olhos dos sacerdotes. Ele e sua família estavam mesmo atravessando o rio. Os sacerdotes ainda permaneciam no meio do leito, mantendo a arca nos ombros. Então, Éber e sua família subiram a barranca do rio do lado de Canaã. Quando Éber parou e olhou para trás, viu os últimos israelitas pisando na terra prometida. Os sacerdotes finalmente terminaram a travessia. No momento em que os sacerdotes alcançaram a outra margem, um montão de águas se rompeu estrondosamente, como um trovão, e retomou o curso do rio abaixo. Afinal, o sonho se realizou. Dessa maneira simples, terminava a longa jornada do povo israelita. Éber sentou-se na grama verde de Canaã, olhou para as nuvens acima no céu e pensou que realmente Deus estava com Josué, assim como esteve com Moisés, e que ainda muitas outras coisas maravilhosas iriam acontecer. Então, crianças, gostaram da história? Vocês viram que tarefa difícil foi essa que Josué teve? Levar todo o povo de Israel para atravessar o Rio Jordão? Será que ele teve medo? Mas Josué lembrou, que Deus estava com ele. Era uma tarefa difícil liderar o povo, substituir Moisés, que era um líder muito bom para o povo. Mas Josué tinha Deus.
à frente dele, e Josué confiava em Deus. Então, quando nós, crianças, temos medo de fazer alguma coisa difícil, ou temos medo de alguma outra coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que Deus está ao nosso lado. Assim como Deus esteve ao lado de Moisés, assim como Deus esteve ao lado de Josué, Deus também está ao nosso lado. Então, quando tivermos medo de alguma coisa, nós podemos lembrar e devemos lembrar que Deus está ao nosso lado, que não devemos temer, mas sim confiar em Deus, tá bom? Então, vamos orar para encerrar a nossa aula? Crianças, hoje era para o Costela e o Toicinho estarem participando, mas eles não estão muito bem de saúde, então vamos estar orando por eles também? Então, fechem os olhinhos e abaixem a cabeça. Senhor, muito obrigada, Deus, por esta história, por este ensinamento e porque podemos confiar em Ti. Porque quando estamos com medo, sabemos que o Senhor está ao nosso lado e que podemos confiar no Senhor. Senhor, também pedimos a Ti que esteja cuidando do Costelo, do Toicinho, que não estão bem de saúde, Deus. Proteja eles e que eles saibam que o Senhor está ao lado deles, protegendo e cuidando deles. Pai, abençoe o restante desse dia, isso é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, bom domingo para vocês. Um beijo e tchau, tchau. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.